Este é mais um devocional Examinai, examinando a Escritura, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Fica aqui comigo e te mostrarei algumas coisas de extrema importância que você deve saber aqui no devocional Examinai. Saudamos a todos, amados, com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando mais início a mais um momento de estudo da palavra de Deus, pois esse é o seu devocional Examinai. Gostaria de agradecer a todos os amados e queridos irmãos que são inscritos e você ainda que não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever e fazer parte, juntamente conosco, da examinação da Palavra de Deus. Estaremos examinando a parábola do bom samaritano. E de introdução, por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Porém, Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta, a qual ele fez: o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Então Jesus disse ao doutor da lei que havia respondido claramente. Bastava então fazer isso e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita a ela resulta a vida eterna. Romanos 7,12, Gálatas 3,12. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vendido ao pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Os estudiosos, ao invés de conhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Com esta pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ele não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor divino ao próximo. Foi neste momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. A um mestre da lei. Para isso, nós iremos examinar a Escritura no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Nós estamos neste primeiro vídeo falando em relação à introdução. Por que
Jesus conta a história do bom samaritano. O texto vai se dizer da seguinte maneira: eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Veja aqui que Jesus ele estava falando algo com os seus discípulos, ensinando, dando um discurso, e de repente como a própria palavra diz, esse homem era doutor, ou seja, ele era um mestre na lei. Ele era aquele homem que conhecia os rituais, as leis, os mandamentos, a Torá por completa. Era um homem instruído, conhecedor das leis mosaicas, dos mandamentos, que não era apenas os 10, mas consistia em mais de 600 mandamentos. E este homem, a Bíblia vai dizer que ele se põe em pé em meio àquelas pessoas que ali estavam ouvindo Jesus pregar e ensinar. E a Bíblia diz que ele se levanta com um único propósito: para pô-lo à prova. E disse: Mestre, que deveria fazer eu para possuir como herança a vida eterna? O que esse homem estava querendo dizer? A Bíblia ela é bem clara em dizer, ele estava se tratando de Levítico, capítulo 18 e o versículo de número 5, onde ele diz: Mestre, que deverei fazer para possuir como herança a vida eterna? Ele está querendo dizer: Mestre, o que devo fazer para ressuscitar no último dia? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 18 e o versículo 5, que vai dizer da seguinte maneira: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá, ou seja, ressuscitará, terá a vida eterna. Eu sou o Senhor. Então veja que esta mesma pergunta fez aquele jovem rico, onde ele disse: Bom mestre, que devo fazer para herdar, ou seja, para possuir, para ressuscitar no último dia? Era isso que eles estavam querendo dizer. Mas esse homem aqui, ele estava querendo pôr Jesus à prova, dizendo: Mestre, que deverei fazer para possuir como herança a vida eterna? Ele era doutor na lei. Veja, Jesus e o doutor da lei, que sabia a resposta para a sua pergunta. Ele estava perguntando: como faço para ter o poder de viver eternamente? Veja que esta capacidade estava reservada para aquele que cumprisse a lei, como acabamos de falar. Levítico capítulo 18, versículo 5. Também Romanos capítulo 10, versículo 5 e 6 nos fala sobre isso, onde se registra que todo aquele que cumprisse a lei tinha o direito à vida eterna e logo triunfaria sobre a sepultura, sobre a morte e sobre o Hades. Por isso que Jesus é considerado primogênito dos mortos. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei, todo o estatuto, todo o juízo de Deus. Ele cumpriu toda a Escritura. Amados e queridos ouvintes, quando Jesus ele pisou nessa terra, já estava compilado, escrito em pergaminhos, não como encontramos a Bíblia Sagrada hoje, dividida, subdividida, organizada, mas há mais de 2000 anos atrás não era assim.
mas já existia compilado de Gênesis a Malaquias, a Torá, os profetas maiores, os profetas menores, os salmos, os provérbios. Então, o mestre da lei, ele conhecia, ele era especialista. E ele fez essa pergunta para pôr Jesus à prova. Então, já entendemos aqui que ele está perguntando o que ele deveria fazer para ressuscitar no último dia. Como já provamos em Levítico capítulo 18, versículo 5. Risca isso aí na sua Bíblia, marca aí, porque isso aí é de extrema importância para aí você entender porque o jovem rico fez aquela pergunta. Bom, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E você vai ver que Jesus, ele pergunta o quê? Sabe os mandamentos? Jesus mostra logo a lei, os mandamentos, porque Levítico 18:5 diz que o homem ele viveria se cumprisse toda a lei, os mandamentos, os juízos e os estatutos. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu digo a diferenciação sobre leis, estatutos, mandamentos, juízos. Vai lá na minha playlist de vídeo diversos, você vai encontrar esse vídeo por lá. Amém? Voltando aqui, então no versículo 26, a Bíblia diz que ele disse: que está escrito na lei e como ler? E como você lê? Jesus falou para aquele mestre da lei que se achava que era um doutor, que conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás, né? Jesus perguntou a ele: como é que está escrito na lei? Como você lê? Me diga você que é doutor da lei. Jesus, ele usou uma poderosa arma que é devolver a pergunta que se é feita para aquele homem que perguntou, aquele doutor, aquele mestre na lei. E Jesus sabia a intenção de sua pergunta, a intenção do coração daquele homem. Jesus pergunta sobre a lei, porque quem cumprisse o que estava escrito na lei ganhava imunidade contra a morte, a sepultura e sobre o Hades, isso é, venceria o poder do pecado. Jesus queria saber como ele entendia sobre isso ao ler. Então veja que Jesus, ele conhece a intenção do coração, ele rebate a pergunta para aquele homem e diz: me diga você que é mestre, que é doutor, como é que você lê? Então, no versículo 27, ele vai dizer: e ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, número 1, com toda a tua alma, número 2, e com todas as tuas forças, número 3, e com toda a tua mente, número 4, e ao teu próximo como a ti mesmo, número 5. Isso é o que a lei pedia. E veja o que Jesus disse: então lhe disse, respondeste bem. Olha o que Jesus fala para esse homem doutor, conhecedor, ainda que ele estava fazendo uma pergunta para pôr Jesus à prova. Veja, ele resume bem a lei. Então Jesus lhe responde algo que somente Cristo cumpriu e recebeu. Ele respondeu mostrando que podemos amar a Deus no espírito, na alma e no corpo. Veja que resposta dignas de aplausos, digna de orgulho de um mestre sentir orgulho de o seu discípulo respondendo uma pergunta sobre essa, uma questão que muitos não conheciam, mas este homem conhecia, mas estava fazendo uma pergunta para pôr Jesus à prova. Mas acresceu com a mentalidade da alma e o próximo como a si mesmo. Então veja que Jesus respondeu: respondeste bem. Já pensou? Você ouvir do mestre, do todo-poderoso Deus: respondeste bem, meu servo. Aí Jesus disse: faze isso e viverás, ou seja,
Faça isso e você vai ressuscitar. Você terá poder sobre a morte. Você vai vencer o poder do pecado se você fizer isso, porque isso se resume toda a lei. Observe que quando a lei foi conhecida, o homem passou a viver a sua sentença 2 vezes. Por quê? Por Adão e por ele mesmo, pois infringiu a lei. Por isso estava mais uma vez condenado. Não somente uma única vez, mas todas as vezes que a infringia. Veja que a lei fez o pecado com a condenação para que cada indivíduo fosse revivido. Antes, o adúltero pecava e esperava a morte como sentença, que chegaria no dia de sua morte. Com a lei, o adúltero morria imediatamente e, com isso, era condenado 2 vezes. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, como e quando ele morreu na cruz em favor de toda a descendência previamente condenada de Adão, pois ele é o segundo Adão que veio colocar as coisas no lugar. Ele é o segundo Adão perfeito que vai trazer o homem de volta ao Éden. Deus proveu o batismo como um ato público de confissão de sua morte expiatória, para também nos livrar da condenação da lei, pois Jesus Cristo não somente morreu em lugar de todos os filhos de Adão, como também cumpriu a lei e ganhou o poder de descer ao Hades e não permanecer nele, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Observe que Jesus estava mostrando que todos os homens tinham a oportunidade de cumprir a lei para receber esta imunidade sobre a sepultura, a morte e o Hades. Mas somente ele triunfou sobre isso. Então veja que em Cristo nós cumprimos a lei, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos nele, fomos batizados em sua morte, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E se ele venceu, nós vencemos por ele. Ele venceu por nós, melhor dizendo. Então Jesus disse àquele homem: respondeste bem, faze isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem era o meu próximo? Aqui foi a queda dele. Aqui foi a arrogância, porque ele respondeu bem, agora querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem era o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Uma pergunta simples, mas que revela a nossa completa ignorância sobre este assunto tão importante. E aqui começa a nossa meditação. Mas eu te convido para no próximo vídeo, onde nós estaremos dando continuidade, iniciando sobre essa palavra, essa história onde Jesus vai falar sobre o bom samaritano. Ele vai contar aqui essa história verídica que aconteceu com o homem, para dar exemplo, para ensinar a esse mestre da lei como ele deveria proceder. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem era o meu próximo? Este é o seu devocional examinando a Escritura. Eu te aguardo, te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a paz. Forte abraço e até o próximo vídeo, examinando a Escritura. Take me deeper than my feet.
Take me deeper than my feet without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet.